Uma questão também que está para ser definida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e que há alguns anos já o sistema vem trabalhando em duas vertentes. A primeira vertente para explicar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, que é um instrumento social muito caro e que assegura a população, transmite uma sensação de segurança à população. Então, a primeira vertente é para dizer por que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor na relação existente entre os participantes destes planos de benefícios da Previdência Complementar Fechada e suas entidades. E o segundo esforço é para explicar o porquê esta primeira explicação não significa perda de direito, ofensa de direito aos participantes e muito menos fragilização de direitos desses participantes. É o que eu vou procurar falar. Existe um parecer dado pela professora Ada Pellegrini Grinover em 2006, fazendo uma análise aprofundada dos segmentos aberto e fechado da Previdência Complementar. E ela conclui, com a experiência de quem coordenou os trabalhos para a consecução do anteprojeto de lei que virou o Código de Defesa do Consumidor, com essa experiência e esta autoridade, ela chega à conclusão da inaplicabilidade do CDC no segmento fechado da Previdência Complementar pelas razões seguintes. Primeiro, o plano de previdência complementar do segmento fechado não está aberto à população em geral, senão organizado por um grupo fechado de empregados ou de associados de uma associação. Para exemplificar de forma fácil, uso de novo a OABPrev de São Paulo. Somente podem participar deste plano os advogados. Por quê? Porque são advogados. E também os seus cônjuges e filhos menores. Por quê? Porque estatutariamente eles são dependentes do advogado no âmbito da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, que é um dos instituidores deste plano. Então é um público fechado, é um público restrito. Ninguém há de imaginar haver entre a Ordem dos Advogados do Brasil e os seus respectivos advogados uma relação de consumo. A Ordem não vende nada para os advogados. A Ordem é um órgão de classe dos advogados. E este é um segmento fechado de previdência complementar. Por outro lado, não se paga preço pelo produto previdência complementar no âmbito fechado. O que há é uma partilha de custos, é o custeio, que é estabelecido conforme o nível de cobertura previsto pelo plano de benefícios. Então, isto não é preço, isto é contribuição. E também é importante concluir que as entidades fechadas de previdência complementar, como havia dito, elas não podem ter finalidade lucrativa. Então, o lucro não existe no segmento porque toda a rentabilidade existente nos investimentos tem necessariamente de ser vertida para as contas integrantes dos planos de benefícios. Então, não é uma atividade negocial em si, é uma organização a exemplo do que acontece com um condomínio. Ninguém vai imaginar que existe relação de consumo entre os condôminos. E é importante destacar que muitas vezes participantes não se dão conta de que, postulando algum benefício a mais do que estão recebendo, se estiverem recebendo conforme o contratado, postulando algum benefício a mais, eles não estão tirando de alguém
senão de todos os demais participantes, como ele, naquele plano de benefícios. Então, é por essas razões que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor possui um conjunto de regras que tem por finalidade justamente equilibrar a relação jurídica entre as partes. E acabamos de falar que o desequilíbrio ou os desequilíbrios possíveis de acontecer no mercado não acontecem no ambiente fechado da Previdência Complementar. E, inclusive, aqui nós falamos sobre a segunda razão, porque a Lei Complementar número 109 estabelece um conjunto de regras, um conjunto de agentes que tem por missão preservar justamente a integridade desta relação jurídica, as alterações dos regulamentos dos planos de benefícios, a própria criação do plano de benefícios tem de passar pela homologação do órgão de supervisão, orientação e regulação e fiscalização do sistema, que é a Previc. Não há possibilidade de se praticar uma disposição qualquer desse contrato que não tenha sido previamente autorizada pelo órgão de supervisão, orientação e fiscalização do sistema. Existe o crivo do Estado, existe a supervisão do sistema, que é em prol do respeito do ato jurídico do contrato para com o participante. Então, existe um conjunto de regras que já cuida do equilíbrio dessa relação. Se eu acrescentar um conjunto de outras regras inapropriadas, o que será resultante será o desequilíbrio dessa relação. Também existe pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a questão da aplicação da súmula 289. Então, a súmula 289 foi uma súmula muito importante porque ela estabeleceu que os participantes que saem dos planos de benefícios têm o direito, e aqui a completa correção, de receberem, resgatarem todas as contribuições que fizeram para o plano de benefícios, com a correção monetária correta, de modo que aquilo que eles colocaram, eles possam retirar. Isto é a situação da súmula 289 do STJ. Porém, algumas iniciativas indevidas e equivocadas, naquele sentido que eu digo, de atrapalhar os demais participantes e vulnerar as regras estabelecidas no contrato, foram tentadas, porque sabemos que aqui no Brasil, vez por outra, procuram fazer vingar teses para verificar se cola, né, em meio a essa profusão de ações, se pode alguma vez passar alguma coisa indevida e, de repente, gerar um benefício adicional, que é indevido. Pois bem, muitas iniciativas foram tomadas no sentido de se tentar aplicar essa súmula também ao pagamento de benefícios. Mas isto é um equívoco e o STJ, atento, já começou a refutar essa tese. Por quê? Porque uma coisa é o participante colocar alguns milhares de reais em um plano de benefícios que estão sendo rentabilizados e ele sair antes de conquistar o direito de aposentadoria e ter o direito de recuperar integralmente aquilo que colocou no plano. Esta situação é a da súmula 289, que afastou os expurgos inflacionários. Outra situação muito diferente é quando o participante se aposenta pelo plano de benefícios e vai obter uma renda vitalícia, vale dizer, uma renda que cobrirá a sua vida até o evento morte. E neste momento, muitas vezes, ele acabará recebendo
mais recursos do que colocou no plano de benefícios. E como fará isso? Exatamente por conta do mutualismo que existe no plano. Pessoas que morreram mais cedo, pessoas que não deixaram beneficiários e que as contribuições, junto com contribuições dos patrocinadores feitas em nome e por conta dessas pessoas, acabam gerando excedentes que beneficiarão a maior longevidade destas pessoas. Então, não é possível assegurar para estas pessoas que recebem os benefícios simplesmente o maior índice de correção monetária de benefícios possível a cada ano. Por quê? Se isto fosse possível, aqueles cálculos probabilísticos e estatísticos aos quais me referi, feitos pelo atuário, teriam serventia nenhuma neste ambiente. Então, é mais um ponto que o Superior Tribunal de Justiça vem lidando e corrigindo. E, recentemente, acabou também o Superior Tribunal de Justiça estabelecendo um marco neste julgado que está aí na tela, mas cujo voto da ministra Isabel Galotti ainda não veio a lume, e vai estabelecer um marco de segurança jurídica, qual seja, o sistema vinha sempre com o receio de que os julgados acabassem não observando que é preciso, para a segurança jurídica, estabelecer um corte em relação ao passado. Estas prestações dos planos de benefícios são continuativas e passam os pagamentos a serem feitos por vários anos. E aí existia uma jurisprudência inicial no âmbito do STJ que dizia que apenas os últimos 5 anos, além dos últimos 5 anos, é que prescreviam, ou seja, um pagamento feito em decorrência de um equívoco há 10 anos atrás não poderia ser cobrado, mas os seus reflexos a partir dos últimos 5 anos e daqui para frente poderiam. Isso causava uma instabilidade, uma insegurança por conta da longevidade dessa relação jurídica. E nesse julgado paradigma, o que se estabelece é que, quando houver uma alteração regulamentar que tenha significado nos direitos e obrigações estabelecidas e não seja reclamado por 5 anos, esta alteração lícita e regular valerá e não poderá mais ser questionada. Então, é um marco em relação à questão da prescrição. Também é preciso lembrar, no âmbito do Judiciário, que o Supremo Tribunal Federal, guardião maior da Constituição, aliás, o único, não é o único, mas guardião maior da Constituição Federal, intérprete fiel das disposições constitucionais, assegurou um importante passo para que o sistema se tornasse ainda mais coeso, ainda mais lógico e também mais seguro, que foi a fixação da competência para o julgamento das questões que envolvam matéria de previdência complementar. Havia uma disputa, uma dúvida sobre se seria competente a justiça laboral, uma vez que originariamente havia o vínculo entre empresa e empregado muito forte na criação desses planos de benefícios e das entidades, até por uma questão histórica, até porque o marco regulamentar que alterou esta situação veio apenas na década de 70, quando nós temos entidades e relações jurídicas de previdência complementar, o que se pode chamar de previdência complementar, já estabelecidas em algumas empresas anteriormente a isto, mas o fato
é que existia esta dúvida sobre a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum Ordinária para processar e julgar matéria de previdência complementar. E em fevereiro de 2013, mercê deste julgado que também aparece na tela, esse recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, concluído em março de 2014 por esses embargos de declaração, acabou sendo fixada a competência da Justiça Comum. Isso é fundamental porque, como disse, se o sistema já principiava com uma dúvida sobre o local em que seria dirimida uma disputa envolvendo a relação contratual, sem dúvida nenhuma, não tinha condições de avançar com maior segurança. E isto trouxe uma segurança maior e esperamos que auxilie no fomento do sistema. É fundamental também que os tribunais superiores tenham a clareza de que, julgando tantas questões que envolvem os destinos de milhares de pessoas, todas as vezes em que eles sumulam, quer dizer, que eles resumem um entendimento a respeito de uma determinada questão, que procurem realmente verificar e amadurecer se aquela questão está pronta para ser sumulada, porque depois a alteração da súmula é bastante difícil. Aliás, é por isto que ela, sendo uma sedimentação de conhecimento, ela representando a sedimentação do convencimento sobre o enfoque de determinada matéria, ela tem que ser depurada e levar mais tempo para ser fixada, porque ela visa justamente estabelecer uma segurança jurídica ao sistema. Então, é muito delicado a gente sumular matérias e é uma questão que acho que os nossos tribunais precisam prestar atenção. Bom, a vocação da Previdência Complementar, já disse, é a de formação de poupança interna. Poupança interna é um recurso do qual o Brasil é carente. Nós precisamos e temos necessidade de melhorar e muito a nossa infraestrutura, quiçá propiciando condições de ocupação efetiva do país, da formação de novas cidades, de tirar um pouco dessa insana aglomeração costeira que nós temos, e sem dúvida nenhuma isto custa e, para isto, nós dependemos de recursos. A Previdência Complementar, sem dúvida nenhuma, crescendo, será um grande gerador, maior ainda do que hoje, desta poupança interna de que o Estado é carente para prover estas alterações de infraestrutura que nós precisamos. A Previdência Complementar, como vimos no exemplo não só do serviço público, como também do regime geral, ela desonera essa obrigação, por vezes até assistencialista, do Estado, promovendo esta correção de postura que é dada pela participação de cada um de nós nos nossos destinos, na formação dos nossos destinos, na assunção dos nossos compromissos, para não só no nosso ambiente familiar, como também coletivo, podermos gerar condições melhores para as gerações que se seguem. Sem dúvida nenhuma, a Previdência Complementar é um instrumento que visa a dignificação do ser humano através do desempenho do trabalho, da sua identificação no meio social. E é um regime democrático porque, já disse no começo desta nossa conversa, que assegurado na Constituição está a transparência e a obrigação da prestação de contas dos recursos que estão sendo ali poupados e capitalizados aos participantes. Isso está previsto no parágrafo 1º do artigo 202 da Constituição Federal. E também no parágrafo 6º, repito,
da participação a que são chamados os participantes e assistidos dos fundos de pensão a zelarem nos ambientes em que se estruturam os seus planos de benefícios, a tomarem zelo por si e pelos demais que representam. Sem dúvida nenhuma, crescendo a previdência complementar, entendemos que crescem todos e com esse crescimento a população e a nação agradecem. Muito obrigado.